A popularidade do Halloween está crescendo exponencialmente. Os americanos gastam mais de 9 bilhões de dólares anualmente no Halloween, tornando-o uma das principais festas comerciais do país. Além disso, 1/4 de todas as vendas anuais de doces ocorre durante a temporada de Halloween nos Estados Unidos. Mas o que torna o 31 de outubro tão popular? Será o mistério ou apenas os doces? Talvez a emoção de uma nova fantasia? Seja qual for o motivo, o Halloween veio para ficar. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O Halloween é errado ou maligno? Existem pistas na Bíblia sobre se um cristão deve celebrar o Halloween. O que a Bíblia diz sobre o Halloween? Primeiramente, é importante entender que o Halloween é principalmente uma tradição ocidental e não tem referência direta na Bíblia. No entanto, existem princípios bíblicos que se relacionam diretamente com a celebração do Halloween. A melhor maneira de entender como o Halloween se relaciona com a Bíblia é examinar o significado do Halloween e sua história. O que o Halloween significa? A palavra Halloween significa literalmente a noite antes do Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Halloween é também o nome abreviado de All Halloween, All Hallows Evening e All Saints Eve, que é comemorado em 31 de outubro. A origem e o significado do Halloween derivam de antigas festas celtas de colheita, mas atualmente o associamos a doces, gostosuras ou travessuras, abóboras, fantasmas e morte. A origem do Halloween, conforme o conhecemos, remonta a mais de 1900 anos atrás, na Inglaterra, Irlanda e norte da França. Era uma celebração celta do Ano Novo, chamada Samhain, que ocorria em 1º de novembro. Os druidas celtas o reverenciavam como o maior feriado do ano, enfatizando que nesse dia as almas dos mortos supostamente podiam se misturar com os vivos. As fogueiras eram um grande aspecto dessa festa. O Samhain permaneceu popular até que São Patrício e outros missionários cristãos chegaram à região. À medida que a população começou a se converter ao cristianismo, a festa perdeu popularidade. No entanto, em vez de erradicar práticas pagãs como o Halloween ou Samhain, a Igreja usou esses feriados com uma interpretação cristã para unir paganismo e cristianismo, tornando mais fácil a conversão das populações locais para a religião estatal. Outra tradição é a crença druídica de que, na noite de 1º de novembro, demônios, bruxas e espíritos malignos vagavam livremente pela terra com alegria para saudar a chegada de sua temporada, as longas noites e o início das trevas dos meses de inverno. Os demônios se divertiam com os pobres mortais naquela noite, assustando, prejudicando e fazendo todo tipo de truques maldosos com eles. A única maneira, parecia, para os humanos escaparem da perseguição dos demônios era oferecer a eles coisas que eles gostavam, especialmente comidas e doces sofisticados. Ou, para escapar da fúria dessas criaturas horríveis, um humano poderia se disfarçar como um deles e se juntar a eles em seu passeio. Dessa forma, reconheceriam o humano como um demônio ou bruxa, e o humano não seria incomodado naquela noite. Durante o tempo do Império Romano, havia o costume de comer ou dar frutas, especialmente maçãs, no Halloween. Isso se espalhou para países vizinhos, como Irlanda e Escócia, a partir da Grã-Bretanha, e para os países eslavos, a partir da Áustria. Isso provavelmente se baseia na celebração da deusa romana Pomona, a qual jardins e pomares eram dedicados. Como a festa anual de Pomona era realizada em 1º de novembro, os vestígios dessa observância se tornaram parte das celebrações modernas do Halloween, como a tradicional brincadeira de mergulhar maçãs. Hoje, as fantasias substituem as disfarces, e doces substituem frutas e outras comidas sofisticadas
à medida que as crianças vão de porta em porta pedindo gostosuras ou travessuras. Originalmente, a prática do gostosuras ou travessuras começou como souling, quando as crianças iam de porta em porta no Halloween, com bolos de alma, cantando e rezando pelos mortos. Ao longo da história, as práticas visíveis do Halloween se transformaram e se fundiram com a cultura do dia, mas o propósito de homenagear os mortos, velado na diversão e festividades, permaneceu o mesmo. A questão que permanece é errado ou não bíblico celebrar o Halloween? Os cristãos devem celebrar o Halloween? Como pessoa de pensamento lógico, considere por um momento o que você está celebrando e o que o Halloween representa. A festa é edificante, é pura, é adorável, louvável ou de bom testemunho. Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver alguma virtude e se algo digno de louvor, a isso se deve pensar. O Halloween se baseia em temas piedosos como paz, liberdade e salvação, ou evoca sentimentos de medo, opressão e servidão? Além disso, a Bíblia aprova a bruxaria, bruxas e feitiçaria? Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que essas práticas são uma abominação ao Senhor. A Bíblia prossegue em Levítico 20:27, dizendo que quem praticar bruxaria, adivinhação ou feitiçaria deveria ser morto. Deuteronômio 18:9-13. Adverte contra a prática de magia, adivinhação e invocação dos mortos, considerando-as abominações. É errado celebrar o Halloween? Vejamos o que a Bíblia acrescenta a esse tópico em Efésios 5:11. E não tenha cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas, ao contrário, reprove-as. Este texto nos chama não apenas a não nos associarmos a nenhum tipo de atividade sombria, mas também a expor esse tópico às pessoas ao nosso redor. Como mencionado anteriormente neste artigo, o Halloween não foi exposto pela igreja pelo que era, mas sim foi incorporado às festas religiosas. Os cristãos estão respondendo da mesma maneira hoje? Ao refletir sobre o Halloween, suas origens e o que representa, seria melhor gastar tempo meditando sobre seus temas ou trazer à tona o que está abaixo da superfície da celebração deste feriado? Deus chama a humanidade para segui-lo e sair do meio deles e ser separado, diz o Senhor. Não toque no que é impuro, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17.